Aleluia, Espírito Santo. Louvado e poderoso Deus, obrigado pela tua presença, Deus, e pelo peso da tua glória aqui. Amém, queridos. Você consegue entender então agora? Você consegue então, a partir desse momento, então ligar todos os textos que foram lidos aqui nessa noite e entender por que nós temos que voltar ao propósito, nós temos que alinhar o nosso espírito, nós temos que ter uma visão do céu, nós temos que seguir, querido, não regras, não estratégias humanas, mas ter, sabe, uma resposta do céu sobre tudo aquilo, como devemos caminhar, como devemos fazer. Eu preciso terminar com você, queridos. Nós já estamos avançados no tempo, mas eu preciso, antes disso, eu quero fechar um raciocínio que vem, sabe, encaixar em tudo aquilo que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós estamos falando sobre a essência roubada. Nós estamos falando sobre os inimigos da igreja, sobre aquilo que vem macular a noiva. E eu quero falar para você a respeito de Gideão. Eu quero falar para você a respeito de algo que tem roubado a minha fome, que tem, sabe, consumido as minhas noites. Algo que eu estou escrevendo, que eu estou colocando tudo no papel. E algo que eu não posso sair da minha cidade, eu não posso sair da minha casa e vir ministrar numa igreja diferente, venho ministrar para vocês e não despejar tudo. Então tenha um pouco de paciência comigo. Amados, Gideão, filho de Joás, ele estava ali malhando o seu trigo no lagar. Você bem sabe, querido, que lagar não é lugar de malhar o trigo. Lagar é o lugar de pisar as uvas. Mas então aonde que se malha o trigo? Se no lagar não é lugar de malhar o trigo, aonde que se malha o trigo? O trigo, ele era malhado na eira. A eira era um lugar alto. A eira era um lugar em cima de uma colina. Era propositalmente feita ali a eira. Porque a eira era um lugar onde se chegava, se fazia uma capinada, limpava, e num chão de terra batida, num chão de barro amassado, de barro batido, naquele lugar ali sim, era malhado o trigo, num lugar desprotegido, num lugar visível. Tinha que ser alto, querido, porque quando vinham com varas batendo, ia separando, sabe, os grãos de trigo da palha, e quando batia um vento forte, esse vento levava toda aquela palha que já estava solta e o trigo ficava. Mas nesse lugar os inimigos, os midianitas, os inimigos do povo de Israel, Israel de Deus, quem é o Israel de Deus? Sim, a igreja hoje é o Israel de Deus e a igreja tem inimigos. E nesse tempo, o inimigo da igreja, os midianitas, que representam a figura de Satanás, ou a figura do pecado, ou a figura de tudo aquilo que nós já falamos aqui nessa noite, vinha para roubar este trigo. E eu quero dizer para você, querido, que o trigo também tem uma simbologia muito importante para nós. Nessa passagem que nós temos que ter agora um entendimento profético do que eu quero falar para você, o trigo, ele representa a palavra. O trigo representa a palavra. Nós falamos aqui já hoje de Marcos capítulo 4, verso 26, onde o nosso querido, aleluia, e amado Jesus, ele nos propõe uma parábola, falando que o reino de Deus é semelhante a uma semente que é lançada por um semeador, e não sabendo ele como, essa semente, ela começa a produzir, ela começa a germinar. Mas ali também fala de um processo, fala do talo da espiga e do grão cheio na espiga. Quando eu vi essa passagem, o Senhor direcionou o meu espírito dizendo: filho, você consegue ver essa semente? Eu falo: sim, pai, eu consigo ver. E o Senhor me fala: isso é o trigo. Então eu associei que o trigo é a palavra. O trigo é a palavra, porque a semente lançada que faz com que o reino cresça é a palavra, queridos. Aí o Senhor também me levou para aquele pão que é levantado na Santa Ceia, em que o Senhor Jesus disse: este é meu corpo que é partido por vós. Querido, o corpo que é partido por vós, o corpo de Cristo, é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se o pão é o corpo de Cristo, o pão, ele era fundamentalmente naquela época feito de trigo. Pegava-se fisicamente, entenda comigo, fisicamente, o trigo e o azeite, ele dava origem ao pão. E espiritualmente o Senhor tem nos dado entendimento que o trigo, a palavra, e o azeite, o Espírito Santo, dá origem ao pão, que é a igreja do Senhor, querido, a igreja genuína do Senhor.
nada mais é do que a palavra do Senhor genuína associada ao seu espírito, que traz o rema, que traz a revelação, que faz a gente caminhar no propósito eterno de Deus. Aleluia. Então, amados, é isso que Gideão estava fazendo. E Gideão, ele percebe que naquela eira os inimigos vinham e roubavam a palavra. Os inimigos estavam roubando a palavra. E ele procura o entendimento. Gideão procura discernir, procura entender espiritualmente por que aquilo estava acontecendo. Não é assim que aparece o anjo do Senhor para ele e diz: eu sou contigo. E ele fala: se tu és comigo, por que isso e aquilo? Porque Gideão era um homem de questionamento. Gideão era um homem que tinha uma inconformação espiritual dentro dele, mas ele estava ali, querido, entendendo que na eira o trigo estava sendo roubado. E por que, pastor, na eira o trigo estava sendo roubado? Deus me falava: filho, presta atenção, a eira é barro e tudo na minha palavra, eu disse, tudo na minha palavra é profético. E se eu estou escrevendo algo aqui de Gideão, eu estou mostrando, eu estou apontando para Cristo, apontando para o novo, apontando para a obra da redenção, apontando para tudo aquilo que eu preciso fazer. Então o Senhor me falou, querido, o seguinte, que o barro representa o homem e o trigo malhado na eira, ou seja, o trigo malhado no barro, tem essência, querido, de homem. Sabe o que o Senhor quer dizer a respeito disso? Pai, me dá, Senhor, me dá condições de passar aquilo que o Senhor tem feito um turbilhão na minha alma e no meu espírito. O Senhor me dizia: filho, o trigo que é malhado na eira é a palavra com gosto de barro, é a palavra com essência de barro. E esta palavra, esta igreja que foi contaminada pelo barro, pela essência do homem, Satanás a encontra. Satanás está defraudando, Satanás está roubando, Satanás está lançando ela, está expondo ela à vergonha. E sabe, nós precisamos entender isso, queridos. E o que eu quero falar para você, que esse homem Gideão, ele entende isso. E entendendo isso, ele vai e olha, e era o tempo do trigo, e não o tempo de uvas. E se é tempo de trigo, os olhos dos inimigos estão para a eira, e não para o lagar. Então Gideão, ele pensa, Gideão tem um discernimento. O que fará, querido? A minha pergunta nesse final, para nós terminarmos, é: o que fará um ministério, o que fará um líder, o que fará uma igreja ser escolhida por Deus para uma grande obra, para a reforma da reforma, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer? Sabe que o que é, querido? É exatamente isso, a capacidade de esconder o trigo no lagar. Gideão, ele tem então um discernimento espiritual, ele tem uma resposta do céu, ele tem um alinhamento no seu espírito. Então ele pega esse trigo, que é a palavra, e traz para o lagar. Lagar não era barro, lagar era rocha, e rocha nos fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A rocha, a pedra angular rejeitada pelos construtores, e naquela rocha era pisada a uva. Se pisava a uva, então aquele trigo malhado nessa pedra tinha cheiro de uva, tinha essência de uva. Então esse trigo, ele tinha uma essência de uva, e uva nos fala do vinho, e vinho nos fala de sangue. O sangue, querido, daquele cálice, o cálice da nova aliança. Entenda comigo que esta igreja, fundamentada neste lagar, é uma igreja, então, querido, fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo, com essência, com cheiro de vinho, que é o sangue. E eu quero te dizer, se o sangue dá vida ao corpo, o que dá vida à igreja? Isso, querido, o Espírito Santo dá vida à igreja. Então Gideão, querido, ele entendeu, Gideão, ele discerniu que ele precisava trazer a palavra de Deus, o trigo, para dentro do lagar, ou seja, trazer de volta a palavra para o seu Criador, fundamentar essa palavra na rocha, que é Jesus Cristo. E através disso, essa palavra, essa igreja seria cheia de vinho, cheia do Espírito Santo. E o mais importante que eu quero dizer para você é que essa igreja, fundamentada na rocha, que é Jesus, cheia de sangue, que é o Espírito Santo, o inimigo não pode tocá-la.
O inimigo não pode encontrá-la, porque ela está escondida no coração de Deus, ela está escondida no centro da vontade de Deus, e Satanás não pode tocá-la, não pode alcançá-la, não pode defraudá-la, não pode envergonhá-la. E se você faz parte dessa igreja que vai morar no céu, aleluia, dê um brado de vitória ao Senhor, glorifica a Jesus nessa noite, querido, e tenha esse sentimento de certeza, tenha essa convicção que a palavra verdadeira, a palavra limpa, genuína, ela trará a eleição do seu ministério, ela trará a eleição de um povo que está sendo levantado. Sabe de uma coisa? Depois de tudo isso, querido, é depois desse entendimento que Gideão é chamado homem valoroso, que Gideão é chamado de homem valente. Sabe, eu entendo isso sim, que o nosso Senhor, Ele não estava ironizando Gideão, não. Ele chega ali e vê realmente que Gideão era um homem diferente, um homem de valor, porque ele tinha entendido, discernido o seu tempo. Eu quero dizer para você que sabe o que vai fazer essa diferença, o que vai fazer a diferença dessa igreja hoje, querido. Entenda isso, não é a projeção da sua igreja, não é as rádios de comunicação, não é o quão grande é o seu ministério, é a capacidade que uma igreja tem, a capacidade que um ministério tem de manter íntegra, de manter limpa o trigo, querido, de manter o trigo descontaminado, ou seja, a essência do reino sendo trabalhada de forma integral, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Sabe, depois de tudo isso, o Senhor chega para ele depois disso e fala: você foi escolhido, homem valente, você, meu querido, você é um homem valoroso, e eu te escolhi para uma grande obra, eu te escolhi para fazer algo sobrenatural, eu te escolhi para livrar o povo da mão do inimigo. Querido, quantos querem ser escolhidos por Deus para livrar um povo das mãos de Satanás? Não só das mãos de Satanás, mas da mão do sistema, das mãos da religião, das mãos dos falsos ensinos, das mãos de tudo aquilo que vem ferindo a igreja. Quantos querem ser escolhidos? Sim. Então nós temos que ter a capacidade de esconder o trigo, ou seja, a palavra, na rocha, no lagar, que é Jesus. Aleluias. E Gideão, depois disso, querido, o Senhor chega para ele e fala: olha, você é um querido, você é um homem valente, você é valoroso, e você foi escolhido. E sabe que ele diz: eu não sou capaz, eu sou da tribo de Manassés, a pior das tribos, uma das tribos mais sem expressão. E lá em Manassés eu ainda sou da família mais pobre, e da família mais pobre, na família mais pobre eu ainda sou o mais novo na minha casa. E então você deveria pensar: ah, pastor, mas então ele tinha uma família que orava, ele tinha uma família que deu para ele uma sustentação espiritual. Não, querido. Gideão, ele era filho de um homem que tinha um poste ídolo de Baal, cultuava Satanás dentro da sua própria casa. Então Gideão vivia debaixo de um sistema, vivia debaixo de uma contaminação, mas ele não se contaminou. Ele se manteve fiel ao propósito, ele se manteve fiel ao chamado, ele conectou o seu espírito com o céu, ele alinhou a sua visão, ele teve uma mente de governo, e por causa disso, querido, o Senhor Jesus o escolheu. Então, querido, aqueles nesse tempo, é o tempo, querido, em que você vai ver muita gente grande caindo, muita gente grande, querido, sendo colocada de lado, e aqueles que você menos espera, aquele que você nunca acreditaria que fosse chamado, eles vão se levantar, porque Deus está fazendo isso, querido. Deus está criando, eu creio, uma rede de relacionamento em todo o Brasil, não para fazerem eventos, movimentos, para encherem igrejas, mas para atrair de volta, querido, os céus para a terra. São filhos de governo são pais de governo, gerando filhos de propósito. Então nós temos que entender isso nessa noite e querer fazer parte desse novo mover, de tudo isso que Deus está fazendo, restaurando a aliança, e para que este ano, querido, seja um ano tão sobrenatural e tremendo para o nosso ministério, para o nosso chamado, para o nosso espírito, como jamais foi em qualquer outro tempo da história.
Eu preciso terminar com você. E agora sim, querido, eu vou falar aqui de um último mistério. Você vai me aguentar por mais 2 minutos e nós vamos orar em nome de Jesus.